diga-se de passagem, hoje é dia 15 de março de 2025. Vamos junto, vamos começar a falar de futebol. Essa que é a verdade, a grande final do Campeonato Paulista. Amanhã, primeiro jogo no Allianz Arena, diga-se de passagem, um jogo importante aí para nós, pro Corinthians. Mostra o Corinthians lá, Cascão. O Corinthians, Cascão. Corinthians. Eu falei o Corinthians, Cascão. É para mostrar o Corinthians. Não sabe mostrar o Corinthians, desgraçado. Mas vamos falar do jogo amanhã, um jogo importante pro Corinthians. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilhe. Vamos junto, gente. E esse vídeo vai aparecer no domingo, hein? Vocês vão assistir amanhã, hein? Diga-se de passagem. Mas vamos ver quem ganha o jogo, quem vai ser o craque. Vamos falar com o Luxemburgo daqui a pouco. O Luxemburgo vai estar aqui para analisar tanto o Palmeiras, tanto o Corinthians, tanto o seu Memphis, diga-se de passagem, o grande Memphis Depay e o grande Estevão. Essa que é a verdade, os dois craques. De um lado o Memphis, que não está jogando nada, e do outro o Estevão, que é um monstro sagrado. Depois você fala, Souza. Vou falar do Estevão. O Estevão é um grande jogador, diga-se de passagem, que está no Chelsea, é um monstro sagrado. Para mim, um baita do jogador, tem que ser marcado, não pode ter espaço. Essa que é a verdade e tem que ser bem marcado. Do outro lado, Memphis Depay, diga-se de passagem, que não está jogando nada. Essa que é a verdade, que não merece laranja descascada. Tudo bem com você, Luxemburgo? Boa noite. O que você espera do jogo amanhã? Palmeiras e Corinthians. Que o Klaus vai apitar. O Klaus que, diga-se de passagem, que é palmeirense. E que vocês, da Federação Paulista de Futebol, deveriam dar uma taça para ele. Dá o Oscar para ele. Essa que é a verdade, diga-se de passagem, até porque está muito na cara que ele é palmeirense e que ele vai ajudar o Palmeiras. O Corinthians que se cuida, meu irmão. E eu estou avisando isso. Essa que é a verdade. Conversar com o Luxemburgo. Tudo bem, Luxemburgo? É um prazer estar falando com você. Neto, boa noite. Eu queria falar com todos aí, agradecer o carinho e a compreensão de vocês. Eu queria dizer o seguinte. Primeiramente, o jogo vai ser complicado. É difícil a gente falar que o juiz vai ajudar qualquer lado. Não vai. Isso não existe no futebol, tá certo? O Palmeiras tem uma vantagem porque joga em casa o primeiro jogo. Mas o segundo jogo é lá. Então é o seguinte, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. O Corinthians tem a obrigação de realmente não deixar o Palmeiras jogar. É complicado você falar da arbitragem, porque a arbitragem está errando muito, tá certo? E isso exige do profissionalismo da CBF por parte disso, tá certo? Que a CBF tem a obrigação de reverter essa situação. O que é isso? Tornar os árbitros mais profissionais. E eu não vejo isso, tá certo? Como assim tornar profissional? Se isso é uma várzea, ô Luxemburgo, isso é uma várzea, diga-se de passagem, não tem como, meu irmão. O presidente da CBF, não vou falar nada dele, até porque já mandaram memorando aqui para a Band, e os memorandos, vocês sabem o que eu faço com os memorandos. Vocês sabem o que eu faço. Mas voltando ao jogo, quem para você ganha o jogo amanhã? Grande Luxemburgo. Neto, eu acho o seguinte, o jogo vai ser realmente difícil. O Palmeiras tem uma vantagem para jogar em casa. Como eu disse, o Corinthians tem que jogar para não deixar o Palmeiras jogar. Marcar, ter atenção, tá certo? E um jogo importante. Para mim vai dar um empate. Eu acho que vai dar 1-1 o jogo amanhã. 1-1. Eu acho que o Corinthians ganha de 2-0. Um gol do Memphis, que precisa jogar bola. E o outro gol do Yuri Alberto, que costuma fazer gol em clássico. Diga-se de passagem. Ô Yuri Alberto, você não vai chutar a bandeira, hein? Se você chutar a bandeira, eu te dou pau no você no outro dia aqui, hein? Eu dou pau no você aqui, você sabe que eu te dou pau. Até porque, meu irmão, quando o Luciano fez o gol do São Paulo, naquele jogo contra o Corinthians, eu arrebentei ele aqui. Então, comigo não tem esse negócio. Jogador comigo é assim. E não precisa vir aqui no meu programa. Até porque, meu irmão, eu não preciso de jogador aqui para dar audiência. Essa aqui é a verdade, diga-se de passagem. E se vocês não estão satisfeitos comigo, vocês vão assistir novela da Globo, vocês vão assistir outras coisas. Essa aqui é a verdade. Ô Luxemburgo, o que você acha do Estevão e do Memphis Depay? Diga-se de passagem, que não está jogando nada, que é um holandês, que é uma enganação, que veio depois que o Neymar veio, não jogou mais nada, fez o gol de bicicleta contra o Grêmio, que eu fiz também várias vezes os gols de bicicleta, mas por enquanto o grande Memphis Depay é uma enganação. Só tem faixa na cabeça, meu irmão. Parece que vive igual doente quando está no hospital.
que você acha do Memphis e do grande Estevão Luxemburgo? Vou falar uma coisa pra você, Neto. O Estevão é um jogador que pode decidir pro Palmeiras, tá certo? Um jogador jovem, um jogador que tem velocidade, um jogador que costuma puxar o contra-ataque. A defesa do Corinthians precisa ficar muito esperta, tá certo? Ligada com relação a esse tipo de jogador. O jogador consegue dificultar realmente a marcação, porque é um jogador que desequilibra a favor do Palmeiras, tá certo? E com relação ao Memphis, eu acho um jogador sensacional. Acho um jogador que decide, um jogador que faz realmente acontecer, um jogador que tem a técnica, mas que ainda está devendo. Como você disse, é um jogador que precisa jogar mais. E ele sabe disso, um jogador decisivo. Até porque o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores e o Memphis não fez um gol. É um absurdo o que ele ganha, pelo que ele ganha e o que ele tem de comprometimento. Ele tinha que se doar muito mais, até porque está num grande clube e a gente sabe que ele tem condição de decidir. Agora, obrigação ele tem, mas ele tem que jogar. Ele quer jogar. Se ele não quiser jogar, fica complicado. Com relação ao Estevão, é um jogador que é sensacional. É fora da caixa, não tem o que falar dele. Eu acho que é um jogador que vai dar muita alegria, não só para o Palmeiras, para o Chelsea e para a seleção brasileira. E é um jogador que, eu repito, o Corinthians tem que marcar porque atrapalhou o Corinthians no jogo na primeira fase do Campeonato Paulista. Então é o seguinte, tem que ter atenção, tá certo? Eu acho que isso é o que eu estou dizendo. O Corinthians tem que ter atenção com ele. E se o Memphis quiser jogar, o Palmeiras pode ter sérios problemas. E com relação ao Yuri Alberto, o que você acha do Yuri Alberto? Você acha que o Yuri Alberto é o jogador predestinado a decidir o clássico? Quando eu falei 2-0 pro Corinthians, que o Yuri Alberto vai fazer o gol, e que se o holandês Lazarento vai fazer gol, o que você pensa do Yuri Alberto? Ele tem que ter sido convocado para a seleção brasileira? Se você fosse o treinador, você convocava ele? Neto, eu acho o seguinte, um jogador importante, o Roberto, um jogador que vem fazendo gol, fez muitos gols na temporada passada. É complicado, o treinador da seleção brasileira tem várias opções, tá certo? E acho que realmente o Roberto tá brigando para estar entre elas, tá certo? Se eu fosse o treinador da seleção brasileira, claro que eu levaria. Um jogador jovem, um jogador veloz, faz gols. E quem não quer ter um Roberto numa seleção brasileira? Mas tem muita vaga, então é o seguinte, vai ser muito disputado. Com relação ao jogo amanhã, eu acho que se o Palmeiras der brecha para ele, ele pode fazer gol. Mas se deixar, o Klaus expulsa ele, tá certo? Se ele não fizer, com certeza o Klaus expulsa, porque o Klaus adora expulsar jogador do Corinthians. Isso é uma vergonha por parte da Federação Paulista escalar um hábito que é clubista, tá certo? Então eu acho que não deveria acontecer. Até porque o Klaus precisa se melhorar. Ele precisa ficar na geladeira, tá certo? Porque todo jogo ele faz merda. Vou falar uma coisa pra você, grande Klaus. Não faça merda amanhã, hein, meu irmão. Não comprometa o jogo, hein. Diga-se de passar. Apita direito. Apita direito lá, senão eu vou dar pau no você aqui. Até porque se eu sou presidente do Corinthians, o jogador não entra em campo. Essa que é a verdade, diga-se de passar. Depois você fala, Souza. Depois o Maravilha fala. Mas na minha visão, se o Corinthians não cair na pilha desse Klaus, o Corinthians é campeão. E se você, Klaus, apitar direito, apitar pros dois lados e não favorecer ninguém, o jogo vai ser bom, diga-se de passagem, até porque o Palmeiras pode ganhar de 10-0. Mas se você apitar certo, você é elogiado. Se você tiver critério, tiver caráter, meu irmão, eu não vou meter o pau em você. Mas se você fizer lambança, aqui é pau, diga-se de passagem. E não tem comigo, não tem conversa, diga-se de passagem. Para terminar, Luxemburgo, quem que você acha que pode realmente ser o cara do jogo amanhã? Na sua opinião. Olha, Neto, eu acho que o Rafael Veiga do lado do Palmeiras e o Roberto do lado do Corinthians. Eu acho que são dois jogadores importantes que a gente não fala. O Roberto porque é um jogador decisivo e o Rafael Veiga porque é um jogador que tem o passe e realmente é um jogador que sabe bater muito bem na bola, tem a cobrança de falta. Eu acredito que realmente são dois jogadores que podem surpreender. Mas como eu te disse, o Estevão é um jogador que o Corinthians tem que ter muito cuidado. E do lado do Palmeiras, do lado do Corinthians, eu acho que se o Memphis quiser jogar, eu acho que é um jogador que pode realmente decidir. E tem o Garro também, que é um jogador que precisa voltar a usar 10, né? Depois que tiraram a 10, o Corinthians perdeu a essência, tá certo? Então, Memphis, devolve a 10 pro Garro, tá certo? Diga-se de passagem, seu Lazarento, seu holandês orelhudo, seu Dumbo, essa que é a verdade, devolve a 10. Até porque, meu irmão, a 10 quem usou fui eu. E eu fazia gol. E você não faz um gol. Essa que é a verdade, diga-se de passagem. Não tem dessa comigo, meu irmão. Você pode ser holandês, você pode ser neolandês, você pode ser português, você pode ser o caralho a 4.
Mas se não jogar bola é pau, meu irmão. E se fizer gol, não faz mais que obrigação. Porque ganha 4 milhões por mês. 4 milhões por mês. Essa que é a verdade. E aí o placar do jogo aí, comenta aí quem vai ser o craque do jogo amanhã. Deixa o seu like e nós se vê na segunda-feira com o pós-jogo amanhã, hein, meu irmão. E essa que é a verdade. Se inscreve, deixa o like e senta o joia aí. Tamo junto. Obrigado, Luxemburgo. Ô Neto, eu que agradeço. Se inscreve no canal aí, deixa o like e tamo junto.